Bom, vamos continuar comentando a respeito dessa questão de como fica a partir de agora, com essa tragédia, com o ocorrido. Como é que ficam os rumos da candidatura do PSB e da coligação toda, né, que o partido tem? Então, está se falando muito com relação ao nome da Marina, mas ainda tem muita coisa para ser discutida em cima disso. Eu acho que ainda nem é o momento deles falarem a respeito dessa questão, mas eles têm um prazo, né, doutor Eduardo? Se eu não me engano, são 10 dias para que eles apresentem um novo candidato, não é isso? O partido e a coligação, porque, na verdade, não podemos falar só de um partido. O partido encabeça, mas, sobretudo, você tem uma coligação. Uhum. São 6 outros partidos, aliás, são 5 outros partidos. No total, agora, foram 6. Só para a gente entender, até ontem eu fiquei com essa dúvida, porque a Marina, ela era da rede, né? Ela é a rede não existe, mas ela não existe. Não foi homologado, né? Não deu tempo, né? É um partido que o Tribunal Eleitoral não reconheceu por uma questão... Então, ela era do PSDB, do PSB. Ela é do PSB, ela é do PSB. E o que acontece? Hoje, nós temos 10 dias, realmente, o partido tem 10 dias de prazo para poder substituir, que é o que prevê. A Marina ela se apresentava como vice da chapa do Eduardo Campos, e com essa história, ou seja, com esse acidente, com a morte do titular, né, do cabeça de chapa, que é o Eduardo Campos, então, obviamente, se esfacela toda a chapa. Ou seja, então, o que acontece? A própria Marina, se ela se apresentar, se for a coligação, tiver interesse de fazer com que a Marina seja a cabeça de chapa, neste caso, que ela é do PSB, uma vez que a rede de sustentabilidade, ela não existe, ela existe de fato, de direito, mas ela não é reconhecida pela Justiça Eleitoral. Há uma polêmica embutida nisso, que é a questão, quando ela era da rede, quer dizer, os ideais políticos eram muito diferentes dos ideais políticos do PSB, né? E agora, como ela passou para o PSB, né, fica estranho, porque parece assim, eles tinham ideais políticos tão diferentes e agora ela vai ser a candidata no lugar dele, né? Alguns comentaristas políticos estavam até dizendo sobre isso, né, que a questão desses ideais, mas ao mesmo tempo eles tinham um plano juntos, né? Apesar dos ideais serem diferentes, o plano estava estabelecido e o plano era uma coisa unificada e uma coisa só. O que está se especulando é que ela provavelmente vai seguir esse plano que foi estabelecido. Quando teve essa junção que a Marina, uma vez não reconhecido a rede de sustentabilidade, não reconhecida pela Justiça Eleitoral, ela se filiou ao PSB, apesar de ter filosofias diferentes, ideologias diferentes, eles fizeram um programa, ou seja, um programa de governo que está sendo apresentado, que estava sendo apresentado nessa campanha, que, de uma certa forma, divergia em alguns pontos, mas convergia na maioria. Ou seja, o que fazer para o futuro? O que nós vamos fazer com o Brasil? Né? O que nós queremos para o Brasil? Então, a ideia da fusão das duas ideologias é buscar um programa de governo ideal para modificar a política do Brasil, para modificar o que o Brasil precisa. Ou seja, esse era o objetivo maior, né, dessa junção, mesmo porque a Marina ela tem uma herança política, ela teve quase 20 milhões de votos na última eleição, né, em 2010, consequentemente ela tem um patrimônio político. Claro. Então, se nós formos pela lógica política, né, que em política não tem muito lógica, não. Né, obviamente a Marina deveria ser apresentada e deve ser apresentada como cabeça de chapa, ou seja, como candidata, como presidenciável, né, porque até então ela é vice. Então, com isso, agora, existe um problema muito sério em relação ao próprio PSB e às suas coligações, porque parte existe uma divergência de ideias, né? Dos membros do partido, dentro do próprio partido, havia uma parte dela que queria, obviamente, aderir à reeleição da Dilma. Então, o que acontece hoje, o que nós percebemos hoje, a radiografia que nós fazemos hoje dessa candidatura, ela pode se
fragmentar. Então, o que acontece? Os 6 partidos vão ter que se unir, vão ter que decidir pela a Marina, se for o caso, e indicar um vice. Ou indicar uma outra pessoa e, de repente, a Marina permanecer como vice. Então, nós estamos numa confusão política neste momento. Né? E agora... Que é do partido, mas que se espalha para a política toda. Né? E o Eduardo Campos, nesse momento, ele era justamente apontado como esse elo de ligação, né, entre os ideais da Marina e o PSB. Né? Não, tanto é que o Eduardo Campos, ele bancou a vinda da Marina. Ele, na verdade, ele enfrentou todos os políticos, os caciques políticos, não só do PSB, mas das coligações, né, para bancar a Marina no PSB. Então, existe essa questão. Agora, vamos esperar. Eu acho que não dá para você pensar em política nesse momento. Mas o prazo já está contando. São 10 dias a partir de ontem ou de hoje. E mesmo porque, Regiane, na terça-feira já começa o horário político. Tá. Então, de qualquer forma, a própria coligação, né, vai apresentar, pode apresentar e deve apresentar. Vai perder um tempo de horário político se não decidir logo, né? De qualquer forma, vai apresentar programas, vai apresentar... Porque o programa não muda. Eles vão utilizar. Mas mesmo porque não existe nenhum impedimento que coloque a figura do Eduardo Campos de alguma forma dentro do horário político. Ele pode até, se de repente tiver gravado alguma coisa, alguma mensagem importante, eles podem vincular isso sem problema. A imagem do Eduardo Campos, obviamente, se a família permitir, a família deve permitir, pode ser utilizada e vai ser utilizada, obviamente, porque nós estamos num momento emotivo, político emotivo. Do irmão dele, né? Vai ser utilizado. Sim, sem dúvida, e deve ser utilizado porque ele realmente é um patrimônio para o PSB e um patrimônio a nível para a política nacional. Né? Então, eu acho que deve ser utilizado, sim, a imagem do Eduardo Campos. Daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar nosso bate-papo, tá bom?